Olá, caros alunos. Nós vimos no último vídeo sobre os tipos de conhecimento e a definição tradicional de conhecimento proposicional. Resumidamente, no final, a gente concluiu falando sobre o conhecimento, as características dele desde os gregos, né, que é definido de uma maneira tripartite, né, ou tripartida. Tem três características, né? Colocando em forma proposicional seria o seguinte: S acredita em P, P é verdadeira e a crença de S em P está epistemicamente justificada, onde S é lógica que é o sujeito e P seria exatamente aquilo que é o objeto do conhecimento. Ou seja, o conhecimento seria o quê? Uma crença verdadeira e justificada. Então teria que ter essas três características. Isso vai mudar um pouquinho a partir do século XX. Hoje nós vamos falar, de maneira bem resumida, de alguns exemplos de Gary, um filósofo americano, em um artigo de 1963, e Bertrand Russell, que é muito conhecido, né, um filósofo, matemático, que em uma obra de 1948 ele se contrapôs a essa visão também. Russell, ele vai escrever uma obra que se chama Conhecimento Humano, o seu alcance e limites. Ele vai falar o seguinte: S tem uma crença verdadeira, que a crença seria o P, sobre o horário naquele instante, mas somente porque ele está olhando para um relógio que ele imagina que está funcionando, mas que de fato está parado. Ok, mas então ele olhou, já olhou lá, o relógio está parado, então ele com certeza não acreditou no horário. Pois é, mas aí que tem um problema. Vamos explicar melhor o exemplo para a gente entender qual que é o problema com esse fenômeno do relógio parado, né? Suponhamos que eu olhe para o relógio da parede da minha sala, agora, aqui, né, e ele marca exatamente a hora certa. Então eu penso assim, ó, o relógio está funcionando. Em consequência disso, eu faria a inferência. O relógio até agora, ele tem sempre mostrado a hora certa. Ok, o relógio marca 2h20. Né? Então, o relógio marca 2h20, logo são 2h20. Eu estou falando isso agora olhando em outro relógio, mas vamos supor que eu só tivesse um relógio para olhar. Russell ele pretendia apenas mostrar com esse exemplo que poderia existir uma crença verdadeira que, no entanto, não é um conhecimento. Porque apesar do relógio estar parado na hora certa, não significa que ele está me dizendo a hora certa, né? Porque ele está estragado. Nesse caso também, eu teria uma crença verdadeira justificada. Por quê? Porque o relógio ele sempre marcou a hora certa até então. Então por que eu pensaria que ele está estragado, sendo que ele está marcando um horário provável, possível, né? A menos que eu pensasse assim, não, esse relógio está muito atrasado, está muito adiantado. Mas não, se ele estiver marcando a hora certa, como é que eu posso saber que ele está estragado? Então, o relógio, essa crença de que o relógio está marcando uma hora certa, é uma crença justificada, né? Porque ele sempre marcou a hora certa. Então, como eu posso dizer que sei as horas baseado no relógio que eu estou olhando? Não posso dizer que foi um conhecimento, apesar de eu dizer que a hora está certa. De novo, é uma crença, porque eu acredito que o relógio está funcionando. Eu acredito, não acredito? Então é uma crença e é verdadeira, porque ele marca a hora certa. Não estou falando que ele marcou exatamente a hora de agora. E é justificada por quê? Porque eu já tive experiências anteriores que embasam a experiência de agora, né? Uma indução, né? Sempre marcou a hora certa, então eu ainda acredito que ele continua marcando a hora certa. Mas é um conhecimento? Olha, não é um conhecimento, porque ele só está marcando a hora certa por um mero acaso. Inclusive tem um ditado na filosofia que a gente fala, né? Um relógio, até mesmo um relógio estragado, né? De ponteiros, lógico, né? Ele marca a hora certa pelo menos 2 vezes no dia. Alguém poderia questionar que era só eu olhar outro relógio para conferir a hora, né? Igual eu fiz agora, né? Ou voltar e olhar para ele depois de algum tempo. Mas em ambos os casos, gente, eu estaria extrapolando a experiência presente. Porque imagina, se eu preciso do relógio exatamente para saber as horas, que sentido faz eu ter que olhar em outro relógio? Todas as vezes que eu quiser saber a hora, eu olho para um relógio e depois tem que olhar para outro relógio, né? E se eu quero saber a hora naquele instante, que sentido faz eu ter que ficar olhando para o relógio a cada 5 minutos para poder ver se ele continua funcionando? Então, a gente pode dizer que uma crença verdadeira justificada traz o conhecimento? Não, esse é um dos exemplos. E além de Russell, a gente teve um outro filósofo, Edmund Gary, que escreveu um artigo pequeno chamado Crença Verdadeira Justificada é Conhecimento? Ou seja, exatamente o questionamento que ele faz em cima dos gregos, no qual ele vai trazer 2 exemplos que se tornaram notáveis no século XX, exatamente por colocar em questão toda a visão tradicional de conhecimento, que é essa visão tripartite do conhecimento. Então vamos lá. Eu não vou aqui me estender, né, nos exemplos, mas vou tentar resumir bem
ao máximo, né, para a gente poder só ter uma noção dos exemplos. Lá, lógico que ele aprofunda, utilizando algumas as proposições de forma matemática, etc. Aqui a gente vai só colocar de forma pincelada, né? Ele fala da primeira situação. Na primeira situação, ele vai falar de Smith. Smith, ele tem fortes evidências para uma proposição que ele não imagina ser falsa. Por exemplo, seu amigo Jones tem um Ford, né? Então ele pensa, não, o Jones tem um Ford, porque todo dia eu vejo ele chegando com Ford, né? Então ele toma aleatoriamente o nome de um lugar, Barcelona, e constrói a proposição assim, olha, ou Johnny tem um Ford, ou Brown está em Barcelona. É uma disjunção, não é isso? Vocês lembram disso na aula de lógica? Disjunção é o seguinte, basta um dos termos estar correto para que a proposição esteja correta. Acontece que, por coincidência, Brown está em Barcelona, né? E por coincidência também, no caso aqui, o Jones não tem o Ford, ele alugou um carro, por exemplo, né? Ele estava com o carro do amigo e eu pensei que o carro era dele, o Smith achou que era dele, né? Assim por diante. Então veja bem, ele acredita que sua proposição está correta, pois se trata de uma disjunção, né? E na disjunção basta um dos termos estar correto para que ela seja válida. Mas ocorre que ela é válida não porque Jones tem um Ford, mas porque Brown está em Barcelona. Ou seja, eu cheguei a uma conclusão correta, beleza. Mas foi baseada numa crença, exatamente na crença que eu tive lá atrás? Olha, eu tinha uma crença de que ou Jones, né, tinha um Ford ou Brown estaria em Barcelona. Brown está em Barcelona, logo minha proposição está correta. Então, só que não, ele imaginava que ela seria verdadeira apenas pelo fato de Jones ter um Ford e não por Brown estar em Barcelona. E por que parece foi exatamente o contrário que aconteceu. Ou seja, a crença nesse caso, ela é verdadeira e é justificada também, mas é só por um golpe de sorte. Por quê? Porque você chegou a uma conclusão verdadeira, a proposição verdadeira, mas que não confere com aquilo que eu acreditava inicialmente, ou no caso do Smith, né? Vamos supor que eu fosse o Smith. No segundo exemplo, a gente vai ter o seguinte, olha, Smith tem uma forte evidência para crer que Jones será indicado por emprego e também que Jones tem 10 moedas no bolso. Vamos supor que tem alguma coisa que dá um indício bem grande que o Jones vai ser indicado por emprego, né? Só que o homem que será indicado para emprego e tem 10 moedas no bolso, não é o Jones, é o próprio Smith, né? Sem que ele o saiba, né? E quando ele é indicado para emprego, ele acaba o quê? Acertando a proposição dele, porque ele não diz que o homem que vai ser indicado para o emprego, ou seja, existe alguém que vai ser indicado para o emprego que possui 10 moedas no bolso. E ele foi indicado para o emprego e, por um golpe de sorte, ele também tem 10 moedas no bolso. Ou seja, de novo, nós tivemos uma conclusão que foi verdadeira, que corresponde à premissa dele, só que acontece, nesse exemplo ali, a crença dele era baseada no quê? No que ele pensava do Jones, não no que ele pensava de si mesmo. Esses exemplos de Gary, eles demonstram que mesmo uma crença verdadeira e justificada, ela pode acabar não sendo a princípio um conhecimento. E aí, no século XX, nós acabamos voltando à pergunta inicial lá dos gregos. Afinal de contas, então o que eu posso chamar de conhecimento? Isso aí é uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês comentarem aí. Deixe a sua opinião. O que você acha que é o conhecimento, afinal de contas? Se não é uma crença verdadeira ou justificada, e se você tem que colocar alguma característica para definir um conhecimento que o torne indubitável, como você dizer que algo se constitui como conhecimento? Até a próxima aula.